Bom, eu me chamo Diogo Costa e seja muito bem-vindo aí a mais um tutorial de After Effects. Hoje a gente vai estar fazendo aqui esse tubo de ensaio aqui, né, com esse líquido e essas bolhas aqui, que eu achei bem legal assim de trazer para vocês. Eu decidi ensinar aqui essa animação porque eu acho que aqui tem um conceito interessante de líquido, enfim, de mate, e que eu achei interessante trazer aqui para você, beleza? Então vamos começar aí, eu vou criar aqui a minha comp, certo? E 1920 por 1080, beleza? Não vou precisar de mais que 10 segundos para essa animação. 29.97, HDTV 29.97. Beleza, isso aí. Então eu vou começar aqui com a ferramenta de Shape, né? E vou criar um círculo aqui no meio, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui, beleza? Eu vou configurar aqui o meu stroke. Eu acho que 15 tá um tamanho legal. Beleza, vou colocar a cor branca. E no meu fio, eu vou deixar ele vazio, beleza? Talvez aqui um 20. Fique legal. Beleza. Então agora eu vou, aqui ó, primeiro de tudo eu vou centralizar ele na minha composição, beleza? Não precisava ter centralizado verticalmente, vou baixar aqui novamente. E eu vou criar aqui um retângulo, beleza? Que vai ser a boca aí do nosso tubo. Infelizmente o After Effects eu não posso alinhar esses dois elementos aqui dentro. Ele não consegue entender que são dois elementos, mas sempre que eu quero alinhar aqui, ó, eu posso criar, se eu clicar na elipse, com a ferramenta de seleção selecionada aqui, eu sei onde é que é o meio da minha elipse, porque ele isola, beleza? Ele mostra só para mim onde estão os pontos da minha elipse. E aqui eu posso criar uma régua, beleza? Se você não estiver vendo a régua, aperta Ctrl ou Command F. E aqui, ó, agora eu posso alinhar aqui o meu retângulo, beleza? E eu quero que esses dois caras aqui sejam uma coisa só, um elemento só. Para fazer isso, eu vou adicionar aqui, ó, um modificador chamado Merge Path, que ele vai fazer justamente essa soma. Você já vê que ele já está atuando aqui, né? A partir do momento que eu apliquei. Beleza? E aqui, ó, eu vou criar um grupo, só para deixar mais organizado, um grupo vazio. Eu venho aqui, crio um grupo vazio, empty é vazio. Vou jogar ele aqui para cima, ó, e vou renomear ele de bulbo. Que é, essa parte aqui é arredondada, eu estou chamando de bulbo, mas, enfim, não sei nem se é o termo correto. Vou selecionar todos esses elementos aqui e vou jogar ele aqui dentro. Então, beleza, tudo organizado. Eu só vou fazer aqui um ajuste, que eu estou vendo aqui que ele está meio reto. Então, eu vou fazer aqui a boca do meu tubo. Então, eu vou selecionar a minha layer aqui, que eu vou já chamar de tubo, né? E com a minha ferramenta do retângulo arredondado, eu venho aqui, ó, e posiciono ela da melhor forma. O meu ainda está retângulo, mas pelas setas do teclado eu consigo ir ajustando. Se eu clicar no botão direito, né, da seta direita, ele já vai para o mais arredondado possível, que é o que eu quero. Beleza? E aí eu tento alinhar aqui, ó. E aí tá o nosso tubo. Tá meio distorcido, tá meio desproporcional, né? Então vamos aqui ajustar o nosso tubo. Eu vou selecionar aqui, ó, esse cara, o retângulo, com a minha ferramenta de seleção pressionada e vou na seta do teclado, ó, trazer ele aqui para baixo. Beleza? E aqui mesma coisa. Vou tentar alinhar aqui, certo? E talvez eu vou tentar diminuir também esse cara. Você pode diminuir ele por aqui, ó, retângulo, retângulo path. Você vai ver um size aqui e você consegue reduzir tranquilamente, beleza? Então, ó, deixa eu dar um zoom para ver se está realmente alinhado. Eu quero que essa linha aqui fique alinhada com a linha do meu retângulo, beleza? Então, tá aí, é mais ou menos isso. Talvez se a gente diminuísse aqui o stroke um pouco, né? Ficasse um pouco mais leve. Então vamos fazer isso aí.
eu vou colocar aqui 15, certo? E vou colocar aqui no meu stroke. Não se confunda, tá? Quando você cria um merge path, ele vai gerar um novo stroke e um novo fio. Mas aqui dentro você tem um fio e um stroke para cada elemento. Mas você alterando só esse stroke aqui, você já vai estar alterando todo o elemento, beleza? Então, ó, você vai ver aqui que quando eu alterar, ele já vai receber ali a ordem, beleza? Então é isso aí, tá o nosso tubo feito, né? Então, vamos agora criar aqui o elemento do líquido, né? Vamos aqui criar, vou criar aqui um sólido, um shape, né? Mais ou menos aqui, nessa altura, né? Pode passar bem, sem problema, certo? E aqui, ó, vou soltar ele, eu vou desativar a minha stroke e vou ativar o fio, e você pode escolher aí o tom que você quiser, né, para o seu elemento. Eu vou roubar aqui a cor do meu projeto. Se você quiser o projeto, por sinal, vai lá na descrição, o link tá aqui na descrição, é só baixar, beleza? E é isso aí. Eu vou aqui pegar o líquido, deixa eu roubar aqui essa cor para ficar igualzinho. Se você quiser essa cor também, é só copiar esse código aqui aí no seu After Effects, beleza? Então, ó, vou vir aqui no shape, né, no meu fio, e vou colar a minha cor aqui, beleza? Tranquilo. Então, o que eu preciso antes de aplicar aqui as ondas? Não sei se você reparou que ele não encosta no vidro, tem uma separação aqui. Isso acontece porque eu tenho uma máscara que fala para ele só aparecer aonde houver o círculo. Eu vou ligar aqui para você ter uma ideia melhor. Esse círculo amarelo, beleza? Então, ele aparece aonde houver esse círculo amarelo, que é justamente o processo de mate, né? Então, vamos criar esse círculo amarelo. Na verdade, a gente não vai nem criar porque a gente já tem ele. A gente vai roubar ele daqui, certo? Eu vou duplicar esse cara, esse tubo aqui, ó. Vou duplicar ele aqui, ó, no Command D, certo? E já vou chamar ele de mate líquido, certo? E vou jogar ele aqui para cima. Ele tem que ficar obrigatoriamente em cima da layer que ele vai recortar, certo? Em cima e vizinho já, em cima em seguida já. Então, ó, eu vou vir aqui no meu elemento copiado e simplesmente eu vou apagar o que eu não quero, certo? Então eu vou apagar esse retângulo lá de cima, que eu não vou precisar. Eu vou dentro do bulbo aqui, ó. Eu vou precisar só da elipse, né? Então eu vou apagar esse retângulo, certo? E vou deixar só esse cara aqui. Eu não vou precisar também desse merge, desses fios aqui. E vou deixar só ele, certo? Então eu vou aqui dentro dele, ó, e vou ativar o fio e vou desativar o meu stroke. Tranquilo? O fio é preenchimento. E aqui, para não confundir com a nossa borda, eu vou escolher aquele tom lá de amarelo para ajudar na nossa visualização, beleza? Então, ó, aqui dentro você vem em elipse, elipse path, e aqui, ó, você consegue reduzir ele pelo centro do objeto. Não sei que nível você está no After Effects, mas aqui na nossa layer nós temos 2 anchor points no mínimo quando você tem um elemento, né? Porque você tem um anchor point da elipse, certo? Então, ó, esse aqui é um anchor point que ele respeita, né? Quando eu fui escalar ele. E ele tem esse outro anchor point aqui que é da layer geral. Então, todos os elementos que eu for criando aqui dentro, outros shapes, enfim, se eu criar, por exemplo, outro shape, todos eles vão respeitar esse mesmo anchor point aqui, certo? E cada um vai ter um anchor point separado. Beleza. Dito isso, por isso que quando a gente veio aqui e escalou no size, ele respeitou esse anchor point aqui, centralizado. Beleza? Então, ó, vamos lá. Eu quero deixar bem próximo, mas não quero encostar, certo? E aqui eu vou chamar esse cara de líquido 01, certo? E agora eu quero falar para ele assim, ó, só aparece aonde houver o amarelo.
certo? Como é que eu faço isso? Eu não estou com a opção habilitada aqui, então eu vou precisar vir aqui, ó, expandir o meu menu, certo? E aqui eu consigo ver o TrackMate. No TrackMate você vai na sua layer, certo? E aqui você escolhe AlphaMate, e aí ele já vai mostrar o nome da máscara que ele vai usar e respeitar para delimitar aonde ele vai aparecer. Aqui o invertido é justamente o contrário. Então, ó, clicando aqui, ele já vai ficar aí certinho o nosso líquido, beleza? Então, vamos aplicar agora o efeito, né, de onda. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono o meu líquido e venho na minha aba de efeitos. Se você não estiver vendo essa aba, vem aqui um Window, ó, e clica, busca ela, efeitos e presets, e clica que ela vai aparecer. Eu vou vir aqui e vou digitar Wave. É esse efeito aqui que eu quero, beleza? Então eu vou vir aqui e soltar no meu elemento. Você vai ver que ele já aplicou, e o legal é que ele já vem animado. Então se você der o play aqui mesmo, você acabou de aplicar, ele já vai estar animado. Mas a gente precisa fazer alguns ajustes aqui, né? Essas ondinhas pequenininhas aqui não tão legais aí. E vamos aumentar aqui, ó, a largura da onda, beleza? Então eu vou largar bem aqui e vou aumentar a altura da onda, certo? Então, ó, nós temos a altura e a largura da onda. Opa. Eu vou largar ainda mais. Certo? E aqui eu preciso determinar aqui a velocidade dela, né? Então, para isso, ó, tá um pouco devagar, eu vou colocar aqui, ó, no meu Wave Speed 1.5. Beleza? Aqui ele está travando, né? Ele está renderizando, isso aqui não é a velocidade real. Mas você vai ver que quando ele chegar aqui e voltar, ele vai um pouco mais rápido. É isso aí. Então, nós temos aí a nossa animação de onda, né? O que acontece é que é legal que você faça a onda do outro lado, né, também. E aí, vamos fazer ela. Eu vou vir aqui, ó, duplicar esse cara, certo? E aqui, ao invés de 1.5, eu vou colocar menos 1.5, certo? E aí ele vai espelhar exatamente, mas só que no sentido contrário. Então você vai ver que eles vão cruzar, mas eles estão bem certinhos, né? E outra, um está respeitando o mate e o outro não. Então vamos por partes aqui resolver cada um desses problemas. Então, ó, para facilitar a nossa vida e só ter um mate, uma máscara, né? Aquele círculo para dois, eu vou agrupar esses dois caras, esse líquido 1 e líquido 2. Como é que eu faço isso? Vamos primeiro aqui desligar o meu alfa, certo? E aqui eu vou colocar um próximo do outro, certo? Vou desligar o alfa desse cara também, que já herdou do quando eu copiei. Vou selecionar eles dois e vou apertar Command Shift C, certo? E vou chamar líquido comp. Então, ó, você viu que ele agrupou dois elementos em um. Ele criou uma composição nova, baseado nas configurações dessa de tamanho e tudo mais, e agrupou os dois caras lá dentro. Então, ó, se eu der dois cliques aqui, você vai ver que eles estão aqui, certo? E aí, ó, eu posso vir aqui na minha comp e reativar o meu alpha mate, que ele vai respeitar, e eu só vou precisar ter um mate, né? Então, trabalhar de uma forma mais limpa, né? Ao invés de eu criar um mate para cada líquido, enfim, vai ficar um pouco bagunçado. Então vamos agora ajustar aqui as nossas ondas. Eu vou aqui dentro, ó. Eu vou nesse líquido 2, que é o que eu coloquei negativo. Eu vou primeiro, antes de tudo, vou ajustar aqui a cor dele para um pouco mais escuro, já que ele está um pouco mais para trás, né? Então, tá aí já. E aí, ó, eu quero que logo você coloque sua agulha aí no 0, certo? E ele tá muito certinho aqui, então eu quero que ele comece aqui, ó, certo? Então, para já começar meio cruzado, beleza?
Então eu vou agora ajustar aqui um pouco a altura desse meu líquido de trás. Então eu vou selecionar ele e vou subir ele aqui um pouco, beleza? Então, ó, vou baixar aqui um pouquinho, que ficou um pouco alto. Mais ou menos assim, tá legal, beleza? Então, a ideia é que fique mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui. Certo? Então, ó, vamos lá agora na nossa composição e ver como é que tá ficando aí o nosso líquido. Já tá dando um efeito bem legal, né? De meio que 3D ali, já tá vendendo bem aí a ideia. E aí, para ficar mais realista ainda, você pode adicionar aqui uma oscilaçãozinha de posição, como se o líquido estivesse subindo e descendo. Para isso, a gente pode movimentar esse elemento aqui livremente, ó, que ele já vai estar certinho aí no nosso mate, na nossa máscara, né? Então vamos aprender aqui a fazer um loop, né? Um loop que eu vou deixar rolando aí, independente do tamanho da sua composição. Então, ó, vou vir aqui no Position, certo? Vou marcar o keyframe onde ele está. Vou andar 5 frames, segurando meu Ctrl aí na seta do teclado. E vou subir ele um pouco. 2, 3, 4, 5. Não precisa de muita coisa, só para dar um detalhe a mais ali. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou copiar o meu primeiro frame, então ele vai ficar subindo e descendo. Beleza? Vou selecionar esses caras aqui e vou apertar F9 para quem é Windows e para quem é Mac FN F9, né? E aí você vai ver que ele vai fazer só uma animação e depois ele vai parar. Aqui ele não vai acontecer nada, beleza? Então como é que eu faço para transformar isso aqui num loop? Eu venho aqui segurando meu Alt, ó, e clico aqui no nosso cronômetrozinho. E aí ele vai abrir essa opção aqui escondida e vai mostrar para mim essa setinha aqui, onde eu tenho várias presets de expressions, né, de códigos. Então eu venho aqui, ó, Loop Out Duration, que é justamente ficar em loop enquanto tiver a duração da nossa composição, beleza? E você vai ver que ele vai ficar em loop. Para ficar mais visível ainda, vamos aqui nesse keyframe do meio, que é quando ele sobe, né? Eu vou exagerar um pouquinho aqui só para a gente ter a ideia de como ficou. Então, ó, você vê aí que ele está funcionando, né? Ele está em loop aí eternamente. Então, ele está muito rápido, eu vou esticar ele um pouquinho aqui e vou baixar novamente aqui ele um pouquinho para não ficar tão exagerado. Beleza? Então, ó. Legal? É isso aí. Então vamos lá, vamos fazer agora. O principal a gente já fez, né? Então vamos agora fazer as bolhas, né, que ficam saindo aqui do nosso elemento. Então é muito simples a ideia e o ideal é que, como a gente está trabalhando numa animação, vamos dizer assim, que não tem tempo para acabar, é legal que fique tudo em loop, inclusive as bolhas também, obviamente. Então vamos começar aqui, ó. Eu vou criar um elemento aqui, um círculo, né? E aqui eu vou escurecer ele mais essa cor, porque essa cor aqui é exatamente essa cor daqui. Então, ó, vou escurecer ainda mais um pouco, beleza? E aqui ó, eu vou ajustar o anchor point dele. Então, eu vou pegar esse cara aqui e segurando o Ctrl eu vou conseguir alinhar perfeitamente aqui no meio do meu elemento. Por que que eu não uso o anchor point da elipse? Porque como eu vou estar animando posição e escala, eu gosto mais de trabalhar no geral, porque eu tenho um atalho, né, de apertar S, apertar P e eu já ir direto para cá. Então, por essa razão, eu prefiro trabalhar assim. Então, vamos posicionar aqui o nosso elemento exatamente aonde ele vai nascer, beleza? A gente vai fazer uma bolha central e depois vai distorcer essa bolha para todos os lados, certo? Então, ó, eu vou marcar um keyframe aqui, vou andar, sei lá, 10 frames, certo? E vou puxar a minha bolha para fora, certo? E nesse meio tempo aí, eu quero que ela comece desse tamanho mesmo, grande, certo? E finalize em 0.
Então ela vai, no meio do caminho, ela vai diminuindo até sumir, beleza? Eu vou selecionar esses dois caras e vou novamente aplicar um Easy F9 ou FN F9 para quem está em Mac, beleza? Então vamos ver aí como é que ficou a nossa animação. Eu acredito que ficou rápida, e exatamente ficou muito rápida. Eu vou puxar aqui o tempo e vamos ver. Tá um tempo legal, esse aí eu gostei, certo? E aí, ó, nós vamos agora criar as outras animações. Mas antes, você vê que ela não está em loop ainda. Ela só está em loop porque o nosso workspace está nesse tamanho. Então, quando ele bate aqui, ele volta para cá e repete. Mas eu preciso colocar ele em loop para deixar minha animação longa o suficiente. Ó, aqui ela já não aparece mais, certo? Então, para fazer isso, eu vou selecionar, mesmo esquema, segurar o Alt, clicar no meu cronômetro, vindo nas minhas opções aqui de presets e Loop Out Duration. Mesma coisa aqui, Properties, Loop Out Duration. Então esse aqui vai ser um modelinho de bolha que você vai usar para fazer as outras. Você vê que lá tem várias bolhas, né? Mas todas nascem da mesma leia, vamos dizer assim. Então, eu vou renomear esse cara aqui de bolha 01, certo? E vou deixar ele aqui, ó. Você vê que ele tá funcionando, tá repetindo aí eternamente, né? E agora, ó, como é que eu faço? Eu venho aqui, Command D, ele vai duplicar, certo? E aqui, com a minha ferramenta de seleção, eu consigo alterar esse cara aqui, ó. E aí eu posso, nesse controlador, fazer o shape que eu quiser. Então, ó, eu posso, de repente, vir aqui, ó, pegar ele saindo daqui, certo? Saindo daqui, ó, o caminho dele, certo? Então, ó, e ele vai ficar repetindo eternamente aí também, beleza? E aí vamos fazer isso aí várias vezes, várias bolhas, quantas você quiser, beleza? Eu vou acelerar o vídeo porque você já entendeu o processo e você pode fazer aí do jeito que você quiser, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aí 5 bolhas, né? Eu acho que é mais do que suficiente aí para a gente já fazer as variações, certo? E construir aquela sequência lá, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora agrupar todas essas bolhas em uma comp só, certo? Então, selecionando todas elas, eu vou Command Shift C e vou, ó, bolhas comp. Tranquilo? Então lá dentro, ó, eu tenho aqui todas as animações já certinha lá dentro do nosso tubo, porque eu fiz usando ele de referência, né? E agora eu preciso mudar aqui a movimentação delas, né? Tipo, eu preciso desincronizar, estão todas muito sincronizadas. Então eu vou, enfim, mudar aqui, ó, deixar uma vindo em cada momento. Então, ó, se eu der play, você vai ver que elas vão já ficar mais orgânica a coisa, né? E para melhorar ainda mais esse efeito, você vê que elas aparecem e tem um intervalo ali, né? Eu não quero esse intervalo. Então, para completar esse intervalo, eu posso vir aqui, ó, duplicar em um segundo grupo. Vou até mudar a cor desse segundo grupo. E aqui, ó, a gente pode ver mais ou menos aqui aonde começa o intervalo. Começa exatamente aqui, ó. Então eu já posso. E é legal que você muda essa ordem também, para deixar mais orgânico ainda. Então eu vou começar pela 10ª, certo? Eu vou começar por essa aqui, melhor. E aí você vai e aí você vai vendo que ela vai
ficar menos separado uma da outra, vai parecer mais constante, né? Como borbulhando mesmo, como fervendo. Então, ó, vamos lá na nossa composição e você vai ver que tá certinho aí, tá contínuo, né? Então, ó, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa fazer um mate, né? Para que essas bolhas fiquem respeitando aqui, elas saiam de dentro, elas estão saindo aqui de fora, e não é legal isso aí. Então, vamos aqui copiar esse cara do tubo, né? Esse shape que já está pronto pra gente. Então, ó, vou lá, vou chamar ele de mate bolha, certo? E aqui eu vou fazer a configuração de stroke e de fio que eu quero, né? Então, aqui dentro do retângulo, eu vou querer manter esse stroke, porque eu quero que ela passe por aqui, né? Por dentro. Ela apareça enquanto eu estiver aqui. E vou só ligar o fio dele, certo? Vou até deixar tudo de uma cor só. Vou colocar um verde-limão. Stroke também. Para que você entenda melhor, certo? Então, vamos agora no nosso bulbo. E eu posso aqui trabalhar no fio dele. Colocar verde-limão também. E no stroke eu não vou precisar, porque eu quero justamente que a bolha apareça justamente onde houver líquido, né? Então eu preciso que esse bulbo ele tenha esse mesmo distanciamento aqui do nosso líquido. Então, para fazer isso de uma maneira mais precisa, eu vou vir aqui, ó, colocar ele debaixo aqui do meu líquido, que eu posso usar ele como referência, ó. Eu sei que ele tem que vir até aqui, porque é onde eu quero que a bolha comece a aparecer. Então, ó, eu vou lá no bulbo, vou na elipse e vou no ellipse path, no size. Dou um clique aqui, ó, e posso vir aqui na seta debaixo do teclado até onde vai o meu líquido com muita precisão, beleza? Então é mais ou menos aqui, vou dar um enter. E tá aí o meu mate do líquido, beleza? Então, ó, meu mate da bolha. Então, eu vou jogar ele aqui em cima da minha leia da bolha. E vou falar para a bolha usar o mate bolha como alpha mate. Então, ó, você vai ver que agora a bolha começa a aparecer, ó, aonde está o nosso mate, certo? Então, ó, vamos dar um play aqui para ver como está ficando. É isso aí. Não sei se você observou, mas tem dois erros aqui. As nossas bolhas estão passando por cima do nosso stroke, não é uma coisa que a gente quer. Então vamos jogar aqui, ó, ele para baixo do nosso tubo, certo? E agora a bolha ficou atrás do líquido. Então o líquido também eu vou jogar para trás do nosso tubo. Então a linha está o primeiro de todos, certo? Outra coisa é que a bolha, quando sai, ela some. Por quê? Porque o nosso mate, opa, não esse aqui, ele não tem nada aqui. Aqui está vazio. Então, ela entende que ela deve aparecer onde tem verde-limão e quando acabar, ela some, né? Obviamente. E a gente não quer isso. A gente quer que ela apareça aqui se dissipando, né? E aí, agora, para que eu veja, né, as minhas bolhas, eu preciso ter um alfa aqui, né? Um sólido aqui. Então, vamos criar aqui um shape retangular, ó, mais ou menos aqui assim, aonde as minhas bolhas vão morrer, né? Então agora, deixa eu desligar a visualização do meu mate, você vai ver que eu consigo visualizar as minhas bolhas quando elas saem do tubo. Beleza? É isso aí. Então, estamos quase lá, né? Vamos só copiar aqui a cor do fundo, né? Se eu apertar Command Shift Y no sólido, eu abro aqui as preferências dele e consigo copiar aqui o código da cor. Beleza? Vou vir aqui, clicar com o botão direito, New, Solid, e ele já está lá porque ele entende que ele já copiou automaticamente, na verdade, né? Então, ó, vamos aqui criar os detalhes. A gente vai criar aqui um brilho, uma sombra e uma sombra como se fosse da superfície, né?
Então vamos criar primeiro essa sombra de superfície. Vou vir aqui na minha Ellipse Tool, certo? E vou criar um círculo, ó, mais ou menos ali onde eu quero minha sombra. Vou desativar o Stroke, que eu não vou precisar. E vou escolher aqui a cor do meu elemento meio cinza. Vou aqui no modo dele e vou escolher Multiply. Beleza? Vou renomear ele de sombra. E vou jogar ele lá sobre o meu sólido, né? Vou descer aqui um pouquinho ele. Beleza. Então, sombra feita. Vamos agora fazer como se fosse a sombra do nosso tubo. Então, eu vou copiar o Mate líquido, certo? Vou copiar ele, Command D. Então, agora eu tenho esse sólido aqui. E aí, ó, dentro dele, vou renomear ele de sombra tubo. Dentro dele, ó, eu vou duplicar, na verdade, essa elipse. Então, eu vou apertar Command D e ele vai duplicar para mim, elipse 1, elipse 2, certo? E dentro aqui do bulbo, ó, eu vou adicionar um Merge Path, certo? Então, como o Merge Path está no modo adicional, ó, se você expandir ele, você vem em modo, ele está adicionar, ele não está aparecendo nada diferente, certo? Então, o que é que eu quero? Eu quero usar um sólido para subtrair o outro. Então, eu vou vir aqui na minha Ellipse 2, vou clicar na minha ferramenta de seleção e pelo mouse mesmo, eu vou botar para cima aqui, ó. Certo? Vou vir aqui dentro dele, ó, e vou no Size, vou aumentar um pouco para que ele saia. Vaze aqui pelas laterais. E de novo, vou subir aqui um pouquinho ele. O que eu estou interessado é nesse shape que vai sobrar aqui na subtração deles dois, certo? Então, ó, eu vou vir aqui no Merge Path e vou escolher subtrair, certo? Ele subtraiu porque ele entende que o de baixo corta o de cima aqui. Então, aqui é invertido, eu vou querer essa parte de baixo, beleza? E aqui, ó, eu vou no meu fio, certo? E escolho uma cor cinza. E mudo aqui o modo dele para Multiply. E mudo o modo aqui da minha layer para Multiply. Beleza? Ele está muito escuro, eu achei. Vamos dar uma suavizada aqui nesse fio. Vamos deixar um pouco mais próximo do branco. É só um detalhe, né, para marcar tanto, né? E aí, se você quiser, por exemplo, eu achei meio curta essa sombra. Você pode vir aqui novamente e aumentar, só é mover o sólido, né? O sólido que recorta. Então, é mais ou menos isso aí. E agora, para finalizar, a gente vai criar o brilho, né, dele. Exatamente esse brilho aqui, certo? E é muito tranquilo de se fazer. Novamente, nós vamos copiar aqui o Mate líquido, certo? Então, eu vou copiar ele e vou jogar ele lá para cima. Vou ligar ele aqui e aqui eu vou inverter, né? Eu não quero um fio, então eu vou desligar meu fio e vou ligar o meu stroke. Vou escolher a cor aqui do meu stroke. Então eu quero que o stroke seja branco, certo? E aqui, ó, no conteúdo, eu vou lá na minha elipse e vou reduzir ela para a posição que eu quero o meu brilho. Então eu vou vir aqui, ó, e vou trazer ele para onde eu quero que o meu brilho aconteça. Eu estou achando essa stroke um pouco grossa, eu vou colocar aqui 15, beleza? E aí, como é que eu faço a partir daqui o meu brilho? Eu vou usar um modificador chamado Trim Path. Trim é de aparar, então é esse cara aqui que eu vou querer usar, certo? Então você faz o seguinte, ó. Você vem aqui no Start, ó, e você escolhe mais ou menos ali onde ele vai começar. Eu quero que ele comece mais ou menos aqui. E no End, você fala até onde mais ou menos ele vai. Beleza? Então, eu quero mais ou menos aqui, certo? Eu vou fechar aqui o meu Trim Path. Vou dentro da elipse. E eu quero alterar agora, quero deixar ele arredondado aqui. Ele está reto, né?
Então eu vou vir aqui, ó, Stroke, e vou Line Cap, eu boto Round Cap, certo? Então tá aí arredondado. Como é que eu faço os outros agora? Eu vou reduzir essa minha elipse aqui, ó. Eu vou chamar, isso aqui é um grupo, né? No bulbo onde está a elipse dentro, eu vou pegar o meu Trim Path e vou jogar ele dentro desse grupo. Não vai alterar nada, ele ainda vai estar atuando na minha elipse. Mas o legal é que agora eu consigo duplicar esse grupo aqui com toda essa configuração. E eu vou duplicar ele 2 vezes. Mas antes, vamos renomear aqui, ó, de brilho 01. Beleza? Então, ó, eu vou agora apertar Command D e você vai ver que ele vai duplicar o nosso grupo. Beleza? E aqui, ó, eu vou no Trim Path novamente e tenho essa opção Offset, que eu consigo, ó, alterar a posição. Isso aqui é bem legal. E aí você consegue ajustar a posição certinha aqui e depois você ajusta o End, ó, para que fique reduzido. E aí você vai fazer o mesmo processo, duplicar no Trim Path, vai usar o Offset e aqui você reduz ainda mais esse cara. Tranquilo? Eu tô achando ele muito vivo, muito opaco, então eu vou apertar T, que ele vai para opacidade, e eu posso colocar aqui de repente 75, para que ele não fique tão forte, fique com mais cara de brilho, beleza? Então, pessoal, é isso aí, tá? A nossa animação. O legal é que a gente construiu ela de um jeito que se eu botar 6 segundos, enfim, ela vai estar funcionando perfeitamente, beleza? Então é legal que você trabalhe com esse tipo de animação, porque ela é uma animação que você pode guardar ela, esse ícone, e quando você precisar dela, ela vai estar lá no tempo que for, certo? Então é muito bom você aprender a fazer esse tipo de animação também. E se você gostou, se eu conseguir te ajudar, enfim, se eu estou no caminho certo, eu queria que você sinalizasse isso para mim, me desse esse feedback por meio do joinha. Então, se você puder, dá o joinha aí, sinalizando, ou se não gostou, dá também o dislike, né? O joinha de cabeça para baixo, que eu vou entender e com isso eu vou aprender para no próximo tutorial, enfim, produzir alguma coisa. Se você tiver alguma sugestão, põe aqui no comentário, vai ser muito bem-vindo. Eu sempre leio os comentários e respondo assim que posso, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí e espero que eu tenha te ajudado a aprender mais sobre Motion Design, beleza? Então, até a próxima aí. Grande abraço.